Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E as mensagens oficiais de hoje, porque eu digo as mensagens, porque serão duas em uma. A primeira mensagem será o seguinte: olha só, qual é o significado do cálice na Bíblia? E a segunda mensagem será: o que significa, Pai, afasta de mim este cálice? Então, nós vamos fazer agora duas leituras bíblicas para você neste momento. Vamos lá? Vamos ler João, capítulo de número 18, versículo 11, que diz o seguinte: Mas Jesus disse a Pedro: põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Mateus 26, 39. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. O cálice aparece na Bíblia em vários textos com diferentes significados. Dependendo do contexto, a palavra cálice pode ser empregada tanto no sentido literal quanto figurado. Quando aplicada no sentido literal, a palavra cálice dispensa maiores explicações. Ela se refere, obviamente, a um tipo de taça, copo, tigela ou qualquer vasilhame apropriado para comportar líquidos. Quando a palavra cálice é aplicada no sentido figurado, aí se faz necessário uma maior investigação do contexto para entender corretamente o seu significado. Por exemplo, o cálice pode representar um tipo de símbolo da vida ou da morte. Dessa forma, ele expressa uma ideia tanto do bem quanto do mal, de bênção ou de maldição. Agora vamos para o significado do cálice no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a palavra cálice é utilizada no sentido figurado em muitas passagens, por causa de sua linguagem poética. O livro de Salmos, em várias partes, faz um uso dessa palavra. O rei Davi fala do cálice como uma metáfora a que se refere à vida como uma dádiva de Deus. Por isso, ele descreve, no Salmo 16, versículo de número é o 5, que diz assim: O Senhor é a minha porção da minha herança, e o meu cálice tu és o arrimo da minha sorte. Num dos salmos mais conhecidos da Bíblia, Davi também escreve e diz o seguinte aí no Salmo 23, versículo 5. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Com isso, Davi diz que, apesar das circunstâncias adversas, as bênçãos do Senhor transbordavam em sua vida. Neste caso, obviamente que o cálice significa as bênçãos de Deus sobre aqueles que são seus. Mas o mesmo Davi, também em outro salmo, fala do cálice da ira divina e de seu julgamento sobre os ímpios. Salmo 11, versículo 6. Os ímpios compartilham este cálice e o tomarão para a sua própria destruição. Salmo 75, versículo 8. No Salmo 116, versículo 3, o salmista fala do cálice da salvação. Obviamente, uma metáfora diretamente oposta ao cálice da ira de Deus. Na literatura profética, a figura do cálice também é frequentemente empregada, né? O profeta Isaías utiliza o cálice como uma imagem do julgamento divino sobre o povo impetinente
Isaías 51, versículos 17 ao 22. Faça essas leituras. O profeta Jeremias também fala do cálice do julgamento de Deus. Você vai ler Jeremias 25, 15 e 31. Mesmo também faz o profeta Ezequiel, no livro de Ezequiel, 23, versículo 31 ao 34. Repito, faça essas leituras. Agora vamos para o significado do cálice no Novo Testamento. O Novo Testamento também mantém a figura do cálice como um indicativo da ira de Deus. E assim que o cálice aparece na narrativa do livro do Apocalipse, nele lemos o cálice da indignação, da ira de Deus, que é derramado sobre os ímpios. Os inimigos de Cristo e seu povo, esse cálice resultará em sua condenação eterna no lago de fogo e enxofre. Você vai ler Apocalipse, capítulo de número 14, versículo 10 e 11, e Apocalipse, capítulo 16, versículo 19. Jesus também fala sobre o cálice que ele deve tomar para fazer cumprir os decretos eternos de Deus com relação à redenção. Esse foi o cálice da ira divina que foi derramado sobre ele por causa do pecado do seu povo que ele carregou. Você vai ler Mateus 20, versículo 22 e 23 e João, capítulo de número 18, versículo 11. Mas o cálice amargo que o Pai deu ao Filho resultou no cálice da nova aliança, em seu sangue, para perdão dos pecados. Ele tomou o cálice da ira e da justiça divina, expirou o pecado do seu povo, ou seja, ele expiou os pecados do povo, de nós todos, por causa de sua morte. Hoje, os redimidos desfrutam de plena comunhão e participam do cálice da benção. Você vai ler 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 16, que é o cálice da bênção que todos os redimidos tomam. Agora nós vamos para outra mensagem que tem por título: o que significa Pai, afasta de mim este cálice? Na noite da traição, Jesus orou ao Pai dizendo: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus 26, versículo 39. Diante deste versículo, muitas pessoas ficam em dúvida sobre qual o significado este cálice no qual Jesus falou em oração. Nesse estudo bíblico, nós entenderemos o significado da oração de Jesus. Em primeiro lugar, é importante saber que muitas vezes a palavra cálice é usada nas Escrituras no sentido figurado. Nesse sentido, tomar um cálice significa suportar completamente certa experiência, seja ela favorável ou desfavorável. Dessa forma, o cálice pode representar, por exemplo, tanto a ideia de salvação e bênção, como de juízo e condenação. Por isso, frequentemente nos textos bíblicos, o cálice refere-se à ira de Deus. Você vai ler aí Salmo 75, versículo 8, Isaías, capítulo 51, versículo 17 ao 22, e você vai ler também Jeremias 25, do versículo 15 ao 16. Esse cálice da ira de Deus é derramado pela exigência de sua natureza santa e justa frente à corrupção do pecado. O livro do Apocalipse fala claramente sobre o derramamento final sem misericórdia do cálice da ira de Deus. Apocalipse, capítulo 15. Agora nós vamos para quando Jesus disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Jesus disse: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, quando estava orando no Monte das Oliveiras, no jardim chamado Getsêmani. Como foi dito, isto ocorreu na noite em que ele foi traído
né? Antes, ele havia acabado de celebrar a última Páscoa com seus discípulos, dando as instruções finais a eles, instruindo a Santa Ceia do Senhor como uma ordenança a ser observada por seus seguidores. Depois dessas coisas, ele partiu para o Monte das Oliveiras, como de costume. Ali ele pediu que seus discípulos vigiassem em oração, que foi a mensagem do vídeo passado, sobre orai e vigiai. Ele se afastou um pouco deles como o objetivo de orar. A Bíblia diz que ali Jesus orou ao Pai intensamente. Naquele momento, ele estava experimentando um estado de agonia tão extremo que até o seu suor se transformou em gotas de sangue. O escritor aos Hebreus também descreve que naquele momento Jesus apresentou um grande clamor com lágrimas ao Pai. Você vai ler Hebreus capítulo 5, versículo 7. Ali, ele estava vivendo um dos momentos finais, antes da prisão, que resultaria na sua morte. Foi justamente nesse contexto que ele clamou: Pai, afasta de mim este cálice. E vem a pergunta: por que Jesus pediu, afasta de mim este cálice? Conforme visto, em relação aos diferentes significados do cálice da Bíblia, o significado que mais se harmoniza ao contexto do pedido de Jesus Cristo ao Pai é que o cálice neste versículo indica a ira divina. Ao dizer, Pai, se possível, afasta de mim este cálice, Jesus demonstrou estar apavorado com terrível experiência iminente na qual ele se submeteria, diferentemente de alguns que pensam que ele não estava temendo os sofrimentos físicos da cruz. Pois eu quero dizer que ele sentiu todas as dores possíveis, pois ele estava aqui em carne e osso, como eu e você. Você sente dores no corpo? Sim, Jesus sofreu. Nós também sofremos neste mundo. Mas ele disse, olha o que ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, se eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Apesar da crucificação, era uma forma mais dolorosa e cruel de execução da época. Definitivamente, ele não estava com medo de ser açoitado, humilhado, torturado e finalmente morto. O que deixava Jesus horrorizado ao ponto de pedir, Pai, se possível, passa de mim este cálice, era a expectativa de ter de suportar todo o peso da ira de Deus. Ao carregar o pecado do seu povo sobre si, aquele que nunca pecou se fez por nós pecado. 2 de Coríntios, capítulo de número 5, versículo 21. Consequentemente, o caráter santo e justo de Deus exige o castigo da iniquidade. A Bíblia diz que Deus é tão santo e puro que os seus olhos não suportam contemplar o mal. Você vai ler livro de Abacuque, capítulo de número 1, versículo 13. Dessa forma, Jesus teria de enfrentar a morte, sabendo que estaria completamente na presença misericordiosa e amorosa do Pai. Todo o cálice da maldição divina, por causa do pecado, estava prestes a ser derramado sobre ele na cruz do Calvário. Ali ele haveria de experimentar todo o horror do inferno para redimir o seu povo. Na cruz, ele não gritou, meu Deus, está doendo. Nem mesmo, meu Deus, eu não quero morrer. Me tira daqui. Mas o seu grito foi, meu Deus, por que me desamparastes? E a outra língua, que eu já fiz até um vídeo aqui sobre isso, foi Eli, Eli, lama sabachthani. Mateus capítulo 25, versículo 46. Esse grito de angústia revela o extremo amargo do cálice que lhe foi dado a tomar. Aí vem a pergunta, que não seja feita a minha vontade. É a resposta dele.
Jesus não apenas orou pedindo, Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas ele também acrescentou que não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor, meu Pai. Essa foi uma declaração completa de submissão ao seu Pai que estava no céu. Sabemos que a Trindade ontológica não existe qualquer ideia de hierarquia. Pai, Filho e Espírito Santo são igualmente Deus, eles são só um só, possuidores dos mesmos atributos, merecedores de igual glória e honra. Mas o Filho não hesitou em se submeter voluntariamente totalmente à vontade do Pai. Aqui é preciso entender que não houve qualquer conflito entre a vontade divina e os desejos de Cristo e a sua humanidade. Isto ficou claro que quando ele próprio diz, em João 12, 27, ele falou: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, me salva nesta hora. Não, eu vim precisamente com este propósito para esta hora. E a frase, Pai, se possível, afasta de mim este cálice, é esse significado. E também jamais deve ser vista como uma declaração em que Jesus queria escapar da missão. Não, Jesus não ia escapar da missão, ele nunca, jamais iria fazer isso. Porque ele veio para isso, em terra, aqui, para cumprir essa missão. Agora eu faço para você uma última pergunta. Eu quero aqui me voltar para você, ouvinte da palavra do Senhor. E você, irmãos e irmãs em Cristo que estão ouvindo essa palavra neste momento. A pergunta é a seguinte: será que você está cumprindo a missão que você foi chamado para fazer? Será que você está exercendo o ministério que Jesus chamou você para fazer? Ou você está se acovardando? Ou você está deixando de lado? Ou você não está querendo assumir a responsabilidade? Essa é uma resposta que você vai responder primeiramente para o nosso Deus que está no céu e para você mesmo. Porque essa é uma coisa que você não deve correr e nem fazer. Ter medo de cumprir a missão que você veio em terra para fazer. Jesus, ele sendo como Deus, mas também sendo como homem, cumpriu a missão aqui na terra com perfeição. Entregou-se a sua vida em favor de muitos, em favor de mim, em favor de você. Então o Senhor Jesus está falando para ti que mesmo com todas as lutas e sofrimentos, desprezos, apedrejamentos, perseguições, calúnias, injúrias que muitas das pessoas jogam e lançam sobre você, o Senhor está dizendo: cumpra a sua missão com excelência, porque foi para isso que eu te chamei, para cumprir a missão aqui na terra de dizer aos discípulos, como ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê, é a Bíblia que está falando, não sou eu, já está condenado. Então, a missão foi cumprida muito brilhantemente. Então, depois de cumprida a missão, ela deve ser vista como uma oração que reflete a profundidade e a importância e o valor da obra redentora de Cristo em nosso favor. Sua morte não foi qualquer outra morte, não foi um mero exemplo a ser seguido. Não foi simplesmente um ato heróico, como muitos mostram aí nos filmes, os heróis, Não foi só isso. Foram as mortes de muitos mártires da história, como vemos todos aqueles que morreram antes de nós, por amor de Cristo. Esses foram os mártires, Então a sua morte, a morte de Jesus foi expiatória. Ele ocupou o seu lugar ocupar o lugar de pecadores, porque eles o tomou o cálice, Porque este cálice que Jesus tomou foi o cálice da ira de Deus, até o fim, quando ele entregou a sua vida lá na cruz do Calvário. Por nós, ele tomou o cálice da ira de Deus. Então aqui está, qual é o significado aí dessa frase bíblica? Pai, se possível, afasta de mim este cálice. E também, o que significa cálice? Você, agora, neste momento, entendeu qual o significado dessas duas frases bíblicas
com essa mensagem no dia de hoje. E que você possa ser edificado e abençoado. Guarda essas palavras no teu coração. Coloque isso em prática. Que você possa estar aberto a receber a palavra do Senhor, se abrindo mais para os conhecimentos bíblicos. Pois quando você abre o coração para receber a palavra do Senhor, para você cada vez mais estar se edificando, para que você não seja destruído, então o Senhor está falando que está aqui a palavra. E a palavra, ela não volta vazia. E que Deus te abençoe. Um grande abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.